Pronto, estamos ao vivo. Bom, boa noite, né? Muitos lugares do Brasil já está escuro, aqui em Natal está escuro já, então para mim é boa noite. Para vocês que estão assistindo aí no futuro ou em outros lugares do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma live aqui no canal Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, sou historiador genealogista. Estamos aqui com o nosso convidado especial, o convidado que já é de casa, meu colega genealogista Carlos Lemos. Boa noite, Carlos, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rani. Boa noite a todos que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa madrugada a esse vídeo que será visto por milhares de pessoas ainda, né? É um prazer mais uma vez, Rani, estar aqui no seu canal e podermos falar sobre diversas coisas importantes que estão acontecendo em termos de possíveis mudanças na lei lá em Portugal, falarmos sobre alguns temas relacionados à genealogia, cidadanias europeias. É um bate-papo mesmo, né? Então, sintam-se à vontade para, no momento oportuno, fazerem as suas perguntas e, ao final, nós iremos tentar respondê-las. Como sempre, o Genealogia para Iniciantes atualizando vocês, né, de tudo que acontece aí no mundo das cidadanias europeias e também da genealogia. Nós estamos aqui também para responder perguntas de vocês a respeito de genealogia, das suas árvores genealógicas. Podem mandar suas dúvidas. Como sempre, no final da live, nós vamos respondê-las, tá bom? Dá boa noite aqui para o pessoal do chat aqui, o Siga Vídeo, sou o primeiro a entrar, né? Tá falando que encontrou aí o Nati Iona Bate-Gedalia, não conheço essa judia. É a Ioná Paloma, mais conhecida como Ioná Paloma. Aí a Paloma, então? É. Pronto. E o Eduardo Silva, boa noite, da Irlanda, em Dublin. Mauri Silva, Lisboa, gente do mundo todo aqui, como sempre, na nossa live. Isso é muito bom, muito gratificante. Pessoal, vamos lá, vamos atualizar vocês aí o que está acontecendo lá em Portugal, o futuro da lei sefardita, como é que nós estamos acompanhando e enxergando isso, tá bom? Principalmente o Carlos, eu trago o Carlos aqui porque ele acompanha diariamente essa questão sefardita lá em Portugal, é muito atualizado, não só de questões de genealogia, mas também da cidadania portuguesa e espanhola também, via carta de natureza. Então, vocês podem mandar também essas perguntas a respeito da cidadania espanhola, que no final da live nós responderemos. Importantíssimo, deixem seus likes, por favor, deixem seus likes. Não esqueçam de deixar seus likes, é 1 segundo só. Você clica no joinha aqui abaixo e nos ajuda demais. Vocês não têm noção de como vocês nos ajudam. Inscrevam-se também no Genealogia para Iniciantes para informações, notícias sobre genealogia e sobre cidadanias europeias também. Sem mais delongas, Carlos, meu amigo, o que foi que aconteceu em Lisboa nos últimos dias, né? Como é que foi esse pronunciamento do ministro português lá a respeito de algumas modificações na lei de cidadania portuguesa e também na lei de imigração lá, como é que você viu o pronunciamento do ministro? Bom, tudo começou com esse pronunciamento, né, do ministro, representante do Conselho de Ministros e do governo, evidentemente, em que ele falou sobre a intenção do governo de fazer algumas alterações, eu diria assim, profundas na lei de nacionalidade. E não só na lei de nacionalidade, mas na lei de imigração e também na questão de criação de um órgão de estrangeiros e fronteiras. As mudanças são muito fortes. Especialistas dizem que essa seria a maior alteração na lei da nacionalidade portuguesa. E depois, o que aconteceu foi que o partido Chega protocolou um projeto, o PL 20, o governo protocolou a proposta de lei número 1, número 2, número 3. A número 1 é a que nos afeta, porque mexe, entre outras coisas, com
a cidadania pela via sefardita, né? Entre as diversas alterações previstas, tem uma que é a revogação do artigo 6º, número 7, o famoso 6.7, que todo mundo fala, vai revogar o 6.7. É isso aí. É a cidadania pela via sefardita, simplesmente. Então, no dia 4 de julho, na reunião ocorrida lá na Assembleia da República, houve discussões no plenário e, em vez de discutirem e votarem os projetos na generalidade, eles fizeram uma petição ao presidente da Assembleia para que esse passo de votação fosse pulado das generalidades e os projetos fossem enviados diretamente para a primeira comissão. Quem é a primeira comissão? É a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Então, esse projeto, essa proposta de lei, baixou essa comissão. O PL 20, que é o projeto do Chega, baixou. Tem mais um outro projeto, acho que de número 67. Então, tem uma série de projetos. Os partidos estão aproveitando esse momento para colocar nos seus projetos, todos voltados assim para questões de cidadania, de imigração, etc. Então, esses projetos estão sendo analisados na Comissão de Assuntos Constitucionais. Houve muita pressão, houve pareceres de constitucionalistas apontando vários indícios de inconstitucionalidades, inclusive aquele em que a proposta número 1 do governo diz que seria retroativa a 19 de junho de 2025, né? Então, isso assustou muita gente. E esse foi um ponto que tanto o parecer do presidente da Assembleia da República, quanto esses constitucionalistas e outras organizações apontaram como sendo um ponto de inconstitucionalidade. Aí tem outros pontos também, como a questão da perda da cidadania, se a pessoa tiver cometido um crime, diversos aspectos assim que chocaram mesmo especialistas e entidades. Então, alguns partidos fizeram pedidos para que várias entidades fossem ouvidas ao longo das discussões na Comissão de Assuntos Constitucionais. Várias entidades. Algumas eu posso citar aqui, por exemplo, o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Em outro ponto, também mostra que até a comunidade israelita de Lisboa também foi consultada, né? Ou seja, convidada a apresentar um parecer, e tudo isso vai acontecer nas próximas semanas ou próximos meses. Por quê? Porque após o dia 18 de julho, não haverá mais sessões plenárias, porque a Assembleia vai entrar em recesso parlamentar. E eles retornarão em 9 de setembro. Então, qualquer atividade de votação de leis, ela só vai acontecer a partir de 9 de setembro. Sendo que, ao longo desse tempo, mesmo estando em recesso parlamentar, as comissões ainda vão continuar trabalhando, pelo menos até o final do mês, tratando desses assuntos. E, com isso, as coisas se encaminham para que, no mês de setembro, todos esses pontos retomem, né? Sejam os órgãos e entidades que vão expressar os seus pareceres, né? A comunidade israelense de Lisboa, os partidos vão discutir para que esses pontos que são controversos, que são flagrantemente inconstitucionais, sejam resolvidos, porque se o parlamento aprovar uma lei que seja inconstitucional, o que isso pode resultar? Em que isso pode resultar? Numa série de ações judiciais
que podem simplesmente, né, causar um transtorno nos órgãos judiciários e mesmo nos administrativos, apontando vícios de inconstitucionalidade. Então, imaginem milhões de pessoas entrando com processos com seus advogados, apontando que a lei tem um vício de inconstitucionalidade. Então, a Comissão de Assuntos Constitucionais vai apontar isso. E o importante é que os artigos da lei, eles serão votados nesta comissão, um a um, até que eles entrem num consenso de um texto único, né? Por isso que podem ocorrer emendas substitutivas, que a gente chama aqui no Brasil de projetos substitutivos, quando um partido entra com um texto substitutivo para resolver um determinado problema, e aí eles terão que entrar num consenso. O que pode acontecer em setembro, né, é que depois que esses projetos passarem pela Comissão de Assuntos Constitucionais, eles voltarão para o plenário, para discussão e votação, dessa vez nas especialidades. Né? Especialidade que é assim, o processo legislativo em Portugal tem a votação na generalidade, que é uma votação inicial, baixa a comissão de Assuntos Constitucionais, depois voltam para ser votados nas especialidades e, finalmente, tem uma votação global. Essa votação global é muito rápida, pode acontecer logo na sequência da votação nas especialidades e aí resolver o assunto, né? Nós torcemos para que as pressões que são feitas, que estão sendo feitas e que ainda serão feitas, os pareceres de estudiosos, a comunidade israelita de Lisboa, as petições que estão aí acontecendo, né? Inclusive tem uma petição que eu abri recentemente para falar sobre a questão da manutenção da cidadania, mas também a inclusão da língua portuguesa como prova de vínculos, né? Então, é mais um ingrediente nesse caldo todo para fazer as pressões, e vamos ver se, né, no melhor dos cenários, ocorre pelo menos uma postergação, um prazo final para a questão da cidadania pela via sefardita, que seja pelo menos daqui, digamos, até 31 de dezembro de 2025, até o mês X de 2026, né? Seria mais uma janela para que a gente possa aproveitar, que todo mundo que tenha a sua árvore genealógica já conectada a um judeu sefardita, que esteja documentada, possa aproveitar essa oportunidade, né? Então, agora, isso é uma esperança, não tem garantia nenhuma, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá no parlamento, né? São muitas forças ali envolvidas, mas o fato é que esse processo de o projeto e as propostas de leis terem descido a essa comissão de Constituição e Justiça, né, Comissão de Assuntos Constitucionais lá em Portugal, nos deu uma janela de tempo que vai desde agora, esse restante do mês de julho, o mês de agosto e parte do mês de setembro, porque lá para meados de setembro eles vão querer fazer alguma votação, né? Então, se você tiver sua árvore genealógica, chegar a um judeu sefardita, tiver a documentação necessária, aproveite, porque é como se a gente tivesse uma janela ainda aberta, né? A gente não sabe se essa janela vai se fechar em setembro, se vai se fechar em dezembro, se vai prolongar-se para 2026, não há como saber. A única certeza é que temos essa janela até setembro. Essa não tem como eles votarem até o dia 18, esses projetos todos, discutirem tudo isso, né? Até porque os partidos precisam entrar num consenso, pelo menos o PSD e o Chega, porque sem os votos desses dois partidos, não há como aprovar
qualquer lei, porque eles precisam de 116 votos no mínimo. E o PSD tem 91. O Chega tem 61, se eu não me engano. Então, se o Chega não votar junto com o PSD, não aprova. Não é? Então, é preciso ou o PS, que dificilmente vai, por ser um partido de esquerda, vai votar junto com o PSD, que é de direita. Eu acho que isso é uma coisa muito improvável. E aí fica o Chega com o PSD. Então, esse é o cenário que nós temos. Além do fato de que a lei pode sofrer essas alterações no mês de setembro, ela ainda vai precisar ser regulamentada, como tudo, né? Principalmente quando uma lei mexe com direitos protegidos pela Constituição da República Portuguesa. Então, precisa passar pelo presidente da República para vetar ou sancionar. Ele pode acionar o Tribunal Constitucional se perceber que existe uma inconstitucionalidade, e ele já falou isso, que se tiver qualquer vício de inconstitucionalidade, ele vai acionar o Tribunal Constitucional. Depois volta para ele e ele sanciona ou veta. Se ele vetar, a proposta, o texto vai de novo para a Assembleia da República e lá eles vão votar para derrubar o veto ou não. Então, tudo isso são coisas que podem acontecer e fazer com que a oportunidade ainda se estenda por um pouquinho mais. Porém, a gente tem que sempre ficar pensando que a tendência é que haja mudanças. Essa é uma tendência forte. Se essas mudanças vão ser uma revogação, acabou, ou se nós teremos uma prorrogação. E, no melhor dos cenários, que os partidos não entrem num acordo e não consigam votar e ter os 116 votos. Né? Isso aí seria perfeito, porque no início de 2026, 25 de janeiro, haverá eleições presidenciais. E no mês de outubro, também no mês de novembro, o parlamento estará muito envolvido com questões de votação do orçamento do Estado. É uma coisa de alta prioridade, muitas discussões, então dificilmente haverá um espaço para ficar discutindo lei da nacionalidade, pelo menos é a minha opinião. Tá? Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Qualquer coisa fora isso serão especulações, tá? Não se assustem se disserem daqui a alguns dias, foi aprovada a lei, é a lei da imigração. Essa lei da imigração está bem avançada, tá? E ela vai mexer com algumas coisas, como reagrupamento familiar, vistos, para procura de emprego, tempo de residência, essas coisas vão ser afetadas, tá? E isso está bem adiantado. É provável que sejam aprovadas essas mudanças. Mas a lei da nacionalidade envolve outros projetos. É o que nos interessa. A lei da nacionalidade, o artigo 6º, o número 7, que fala sobre a cidadania pela via cefardita. É isso que nos interessa no momento. Carlos, e a importância das petições, né? Existem algumas petições lá para dialogar, digamos assim, com os deputados. Nós tivemos 2 petições lá. Eu queria que você falasse sobre a nossa petição, né, para colocar a língua portuguesa como um vínculo necessário para judeus-sefarditas, para o processo de nacionalidade de judeus-sefarditas. Como está essa petição? E a segunda petição que nós fizemos também surtiu efeito, né? É bem interessante aí, inclusive saiu na CNN Portugal, né? Sim. Fiquei muito impressionado com isso e a repórter lá, a apresentadora do programa, deu bastante ênfase a essa petição. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Está bem. Vamos lá. A primeira petição, ela foi aberta no Parlamento, na Assembleia da República, né? O doutor Fabrício Marvila foi quem abriu a primeira petição. Nós fizemos toda aquela divulgação, né, no canal do Rani, fiz o meu Instagram, outros colegas, né, como o Tiago Torres, também gravou vídeos.
nos grupos de genealogia, no Facebook, no WhatsApp, enfim. Muita gente se mobilizou, nós tivemos 1.467 assinaturas. Depois, em 28 de fevereiro, essa petição foi fechada e enviada para o parlamento. E o parlamento analisou, né, na Comissão de Assuntos Constitucionais, validou as assinaturas. Aí vieram as eleições de Portugal. Isso ficou parado porque não podia se analisar, porque tudo foi desmobilizado, né? O parlamento é dissolvido, então não funciona nada em termos de comissões, de plenário e tal, não, nada funciona. Quando as eleições foram realizadas e tudo voltou a funcionar, os deputados tomaram posse dos seus cargos, o governo se estabeleceu, os ministros e secretarias, etc., essa petição foi transferida de uma legislatura para outra, já teve a designação de um relator e já teve um parecer, que está lá no site da petição, é só vocês acessarem, vocês vão ver. Daqui em diante, o que vai acontecer? O doutor Fabrício vai ser convidado para uma reunião na comissão para defender a petição. Isso é de praxe. Ele vai apresentar lá os argumentos, os deputados poderão fazer perguntas e tal, e no final eles vão fazer um relatório e encaminhar para o presidente da Assembleia da República, e, eventualmente, um desses deputados ou partidos poderão se apropriar do tema da petição e criarem um projeto de lei. Não é? Estamos num momento muito oportuno, porque se esse assunto evoluir, poderá ser incluído nas discussões de todos esses projetos e propostas de lei que estão sendo analisados na comissão. E aí, imaginemos assim, olha que cenário maravilhoso, manter o artigo 6º, número 7, né, que é o 67, que é a cidadania pela via sefardita, e incluir a língua portuguesa como prova de vínculos. Isso seria uma vitória muito grande. O deputado que defendeu, junto conosco, a petição e que está trabalhando nos bastidores lá para que tenha um efeito positivo é o doutor José Cesário. O que acontece? Nós fizemos uma petição para que ele fosse reconduzido ao cargo de secretário de Estado das comunidades estrangeiras no exterior, que era o cargo que ele estava desempenhando na época que ele prometeu apoio à nossa petição para a inclusão da língua portuguesa. Aí nós fizemos aquela petição, né? Foi feita uma petição, não fomos nós, mas alguém fez, para que ele fosse reconduzido ao cargo, e nós começamos a divulgar. O que aconteceu? Como o Randy falou, deu um barulho na imprensa, né? Realmente teve um impacto, e ele não foi reconduzido a esse cargo, nomearam outra pessoa para esse cargo de secretário de Estado das comunidades portuguesas no exterior, mas ele foi designado a um cargo ainda melhor. É o equivalente ao ministro das comunicações exteriores, um cargo muito importante e que ele desempenha dentro do parlamento. Ele trabalha lá dentro. Então, ele está acompanhando esses assuntos, inclusive da petição, essas questões dos projetos de lei que estão tentando mudar a questão da cidadania sefardita, está articulando, e é um ponto de contato do doutor Fabrício para saber como as coisas estão caminhando, né, o que pode ser feito e tal. Então, surtiu efeito essa petição. Vejam, essa petição ela não é feita no parlamento, na Assembleia da República. Só a primeira, que foi para incluir a língua portuguesa, porque pode se transformar num projeto de lei. Essa petição, para o José Cesário, foi feita no site petiçãopublica.com, que é um site que tem muita visibilidade lá em Portugal. Tá? Então, quando surgiram esses projetos para alterar a cidadania pela via sefardita, criaram uma petição para manter a cidadania pela via sefardita nesse site petiçãopublica.com.
E na semana passada eu resolvi também criar nesse mesmo site uma petição, porque eu, nessa petição, endereço a petição aos deputados da Assembleia da República e ao presidente da República, pedindo duas coisas: a manutenção da cidadania pela via sefardita e a inclusão da língua portuguesa como prova suficiente de vínculos a Portugal. Essa petição que está aí bem no início, pouca gente assinou, mas eu acho importante a gente se mobilizar. Tudo que a gente puder fazer, né, para defender os direitos dos sefarditas, os descendentes, tem toda uma história milenar, cultura, não é? E sabedoria, e tudo que eles sofreram para que nós estivéssemos aqui, vamos fazer. Assinar uma petição dessa, você não vai levar mais do que 1 minuto. É nome, e-mail, clicou, aprovou, vai no e-mail, porque se você não for no e-mail para clicar no link de confirmação, não finaliza, não contabiliza a sua assinatura nessa petição. Tá? Então, são essas petições que estão em andamento. A principal, que é aquela da inclusão da língua portuguesa, está sendo tratada no parlamento e esperamos que ela seja considerada também nesse pacote de leis que estão lá sendo tramitadas na Comissão de Assuntos Constitucionais. Muito bem, muito bem. Bom esclarecer isso e avisar para o pessoal aí, tenham muito cuidado, há muita desinformação nas redes sociais, as pessoas vêm até mim com questões absurdas aí, estão espalhando aí na internet que a lei já acabou, não adianta mais. Essa história de morar 3 anos em Portugal é um absurdo, assim, como isso se alastrou nas redes sociais. Sim. Todo mundo falando disso, né? E eu queria que você explicasse aí, Carlos, se é obrigatório ou não agora morar 3 anos em Portugal. Bom, como eu já comentei há poucos instantes, que toda lei em Portugal que mexe com direitos protegidos pela Constituição, ela precisa ser regulamentada. O que é isso? É o decreto-lei, o famoso decreto-lei, que tem que dizer como essa lei, ou qualquer outra, deverá ser operacionalizada. Porque quando a lei é aprovada pela Assembleia da República e sancionada pelo presidente, ela vai com um texto que muitas vezes, quando a gente lê, a gente pensa assim, poxa, mas isso aqui dá margem à dupla interpretação, isso aqui não está claro, como é que eu vou fazer isso e aquilo outro? Aí que entra a regulamentação, porque a regulamentação é como se fosse um manual, entendeu? Você recebe um eletrodoméstico, uma geladeira extremamente moderna ou um automóvel muito avançado, e aí você precisa de ter um manual, alguma coisa que diga como é que eu vou fazer isso funcionar e funcionar da melhor maneira. É o decreto-lei, é a regulamentação, né? Então, nós tivemos uma lei no ano passado, uma lei orgânica que foi publicada em 1º de abril de 2024, que é aquela que no texto diz que para conseguir a cidadania pela via sefardita, comprovar os vínculos, você precisa de 3 anos de residência em Portugal. Residência legal. Ponto. Isso é o que diz a lei. Ela contém também um período de transição. Por quê período de transição? Porque ela precisa ser regulamentada. E sempre é de praxe, nos textos dessa lei, dizer assim, o governo terá que regulamentar essa lei em 90 dias. Quando é que o governo regulamenta isso em 90 dias? Não é? As alterações na Lei da Nacionalidade de 2020 tiveram um decreto regulamentador em 2022, 2 anos depois. A lei de 1º de abril de 2024 já está com 1 ano, maio, junho, julho, praticamente 1 ano e 3 meses, sem regulamentar. Então, enquanto ela não está regulamentada, é assim, a gente tem digamos, uma espécie de limbo jurídico, em que você tem uma lei nova que não pode ser aplicada
porque não tem a regulamentação, e você tem uma lei antiga, que deveria ter morrido, mas não morreu, porque a nova não foi regulamentada. Então, as regras da lei antiga são aplicáveis até que a nova seja regulamentada. Então, é isso, né? O que estava valendo antes? Herança de imóveis em Portugal, isso ninguém tem, até hoje não ouvi alguém dizer que tem herança porque herdou dos seus antepassados. Participação em empresas, sociedades cooperativas, viagens a Portugal. Não é? Então, fora isso, a própria lei de 1º de abril de 2024 colocou ainda uma opção durante o período de transição de 1 ano de residência. Pouca gente se atentou, porque às vezes a pessoa tem 1 ano de residência lá. Também 1 ano de residência é aceito como prova de vínculo. Então, essas coisas todas continuam até que a lei seja regulamentada. Como a lei não foi regulamentada e a gente tem uma perspectiva de uma nova mudança na lei da nacionalidade, que também vai precisar de regulamentação, então vejam que essas coisas podem se estender, né? Existe um aspecto legal em que você pode, sim, se você tem viagens, se você tem outras coisas que comprovem de forma muito forte a questão dos vínculos a Portugal, entrar com seu pedido de cidadania portuguesa pela via sefardita, né? Existem outras coisas que os advogados fazem para comprovar os vínculos, mesmo que a pessoa ainda não tenha algumas viagens feitas a Portugal. Se você pretende fazer o seu processo e ainda não tem essas viagens, pode procurar uma ajuda profissional, porque eles sabem quais são os outros mecanismos que podem ser usados, os argumentos jurídicos, né, o respaldo ali constitucional e legal para entrar com a petição junto com o seu pedido de cidadania e proteger os seus direitos, né? Sem esquecermos que nós temos a questão da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Portugal vê pessoas, cidadãos que são de países de língua portuguesa, como o Brasil, de uma forma diferente e concede até alguns, digamos, privilégios com relação a vistos e outras coisas mais. Ora, se o fato de sermos de um país que é de língua portuguesa e nós falamos português ser um diferencial, por que isso não pode ser usado também para a questão dos vínculos, não é? Se o advogado fizer uma boa petição, respaldar, embasar legalmente todas essas coisas e preparar um kit para você, pode viabilizar, sim, o seu processo, não é? Mas, lembrando que a janela está aberta até setembro. De setembro em diante, não sabemos o que irá acontecer. Falou em bons profissionais aí, gente. Tenham muito cuidado aí quando contratarem um profissional, né? Procurem boas indicações, um histórico desse profissional, um contrato, tem que ter um contrato, leiam um contrato, porque é assustador, assim, as histórias que chegam até mim, né? De pessoas que foram enganadas, né? Contrata um profissional na primeira exigência da CIL, o cara vem com desculpas de que está doente, de que está aposentado, né? Hoje eu vi um caso absurdo, assim, que alguém fez o estudo genealógico de uma cliente e divulgou esse estudo genealógico no site, na internet, inclusive com a documentação pessoal da cliente. Eu fiquei muito impressionado com isso. Então, tenhamos muito cuidado com quem vocês contratam. Nós dois não somos os melhores profissionais do mundo, né? Existem grandes profissionais aqui no Brasil, grandes mesmo, trabalham com honestidade, com muita seriedade, né? Mas tentem buscar, tentem referências, tá bom? Porque isso é muito sério, o que está acontecendo aí. Tem gente que está passando a perna mesmo no cliente. Você não pode abandonar o cliente, não pode sumir, deixar de dar satisfação ao cliente, não. Tem que dar alguma resposta. Sim. Normalmente, isso acontece quando a CIL, né, a Comunidade Israelita de Lisboa, faz a primeira exigência. Né? Quando faz uma exigência ali pesada, tinha uma documentação,
esses maus profissionais somem, param de responder, dizem que não conseguem mais, porque está por conta do cliente agora achar a documentação, e o cliente fica literalmente a pé, né? Fica perdido, porque ele não consegue resolver. Outros genealogistas, como, por exemplo, eu não gosto de pegar processos de estudos genealógicos feitos por outras pessoas. Eu não confio. Então, eu vou meter a mão ali e me comprometer. Por quê? Né? Então, eu não pego. Eu não pego. E isso é complicado, né? Porque o cliente fica numa situação assim, sustentável. Todo investimento, todo projeto em família, os sonhos, né? A herança que os pais querem muitas vezes deixar para os seus filhos de ter uma cidadania europeia para o futuro, para estudo, trabalho, lazer, etc. Isso tudo pode ir por terra, pode se perder. Então, aquela economia feita inicialmente, ela pode se transformar num grande prejuízo no futuro. Né? Então, por isso que é necessário sondar bem os profissionais. É difícil? É difícil, porque a pessoa está contratando o serviço de uma pessoa que nunca fez, né? Nada para ela, e existe sempre essa dúvida, essa insegurança. Por isso, converse, faça uma reunião, anote os pontos, converse com outro, sonde direitinho para você fazer a melhor escolha, né? Se o genealogista já teve casos de abandonar o cliente, não responder. Uma coisa ruim é quando você tenta entrar em contato com o seu genealogista e ele demora uma semana, duas, um mês. Isso é um sinal claro de que não é um bom profissional. Tá? Demorar um dia, talvez, porque é um volume grande de trabalhos, é razoável. Mas ficar uma semana, duas, três, um mês, assim, não dá, né? Não dá de jeito nenhum, porque a vida é dinâmica e as coisas não podem ficar paradas. Então, é uma atenção que precisamos ter, todos nós, com serviços, e os clientes, né, muito mais, nesse momento que a gente tem uma janela curta, precisam ter bastante cuidado. Como o Randy falou, há muitos profissionais bons e há muito mais picaretas no mercado em todas as profissões. Carlos, vamos falar um pouquinho para terminar e antes de responder as perguntas, tem muitas aqui já no chat, sobre a Carta de Naturaleza lá na Espanha. Você também trabalha com o processo espanhol, né? Explica aí para a gente resumidamente o que é a Carta de Naturaleza. Quem quiser informações a respeito de números, de quantos processos estão saindo agora, tem um vídeo muito interessante lá no meu Telegram do doutor Luiz Porteiro, que é um advogado que trabalha na Espanha diretamente com isso, uma entrevista que ele deu, e ele traz muitos números interessantes aí. O vídeo está lá no meu Telegram, o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar lá, pode acessar e pode assistir o vídeo, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Carlos, sobre a Carta de Naturaleza, se é viável, como é que funciona, principalmente a principal dúvida aí das pessoas, se esse judeu tem que ser espanhol. Queria que você respondesse aí, por gentileza. Está bem. A Carta de Naturaleza, ela está prevista no Código Civil Espanhol. O Código Civil Espanhol, na sua primeira versão, foi publicado em 1889. Então, estamos falando aí de mais de 100 anos, né? Estamos falando aí de 130 para 140 anos que o Código Civil Espanhol fala em sefardias. Sefardias são os descendentes dos sefarditas, ou mesmo os próprios sefarditas, né? Porque hoje, centenas de anos depois, existem sefarditas, sim. Né? A pessoa que pratica, por exemplo, o judaísmo, seguindo as leis e os costumes judaicos sefarditas, são sefarditas. Então, tanto os sefarditas praticantes como os seus descendentes comprovadamente certificados, eles têm essa característica especial, que o Código Civil Espanhol, no artigo 21, número 1, e depois nos artigos seguintes, até o artigo 24, menciona esses sefarditas como sendo parte daquele rol de pessoas nas quais concorrem características especiais. Né? Por exemplo,
um cientista, um pesquisador, uma pessoa que tem um alto nível de qualificação, mestrado, doutorado, atletas, artistas, diversas pessoas que têm características que interessam, né, experiências, qualificações, que interessam à Espanha, podem entrar com pedido de cidadania pela Carta de Naturaleza, inclusive os descendentes dos sefarditas. Para isso, é preciso que a pessoa comprove a sua ligação com os antepassados judeus sefarditas, por meio da certificação ou outros meios, né? Por exemplo, se a pessoa é um judeu sefardita praticante, pode conseguir com seu rabino uma declaração, documentos judaicos, etc., para entrar com o pedido. Mas o processo, normalmente, para 90%, diria, das pessoas hoje, funciona com o quê? Com a certificação pela via sefardita, né? Assim como lá em Portugal existe a Comunidade Israelita de Lisboa, a CIL, lá na Espanha existe a Federação de Comunidades Judaicas da Espanha, FCJE. Essa é a instituição. Ela reúne diversas sinagogas sefarditas espalhadas pela Espanha numa federação. E essa federação tem um presidente. É esse presidente que assina o certificado quando você se certifica na FCJE. Tá? O judeu tem que ser espanhol, isso é mito. O judeu tem que ser ibérico. Pode ser do que hoje é a Espanha e do que hoje é Portugal. Se você comprovar no seu estudo genealógico, né, que aquele judeu era realmente um judeu sefardita da época, tanto faz se ele era português ou espanhol. Até que não tem como separar, porque Sefarad, daí que vem o nome sefardita, Sefarad era toda a Espanha, que na época era a Espanha de hoje, mais Portugal. Então, separar e dizer, não, esse aqui é português, esse aqui é espanhol, não tem como, era tudo misturado. E na época da expulsão do Reino da Espanha, em 1492, cerca de 100, 120 mil judeus cruzaram a fronteira e foram para Portugal. Então, todo mundo era parente, todo mundo estava misturado. Não é? É um povo só. Então, o judeu, ele pode ser o que hoje a gente diz, português, veio dos Açores, ou veio de Portugal continental, ou veio lá da Espanha, não interessa. É preciso ter provas fortes de que um determinado ancestral era judeu sefardita. E isso a FCJE exige com rigor. Eu diria com mais rigor do que a CIL. Tá? Mais rigor. Então, nós temos, por exemplo, Antônio Bicudo Carneiro, que é certificado na FCJE. Temos a Branca Dias, que é certificada na FCJE, né? E outros. Não são muitos no momento, mas são, eu diria, os principais. Tá? Então, se você tem um desses judeus, Pedro Vaz de Barros, né? O Rui Capão é muito, muito, muito aceito na FCJE e aceito na CIL, obviamente. É um judeu que é muito aprovado na FCJE. A diferença é que ele nasceu por volta de 1109, e então nós estamos falando aí que o estudo tem que retornar a 900 anos, né? São 900 anos de história que tem que ser ali colocadas para a FCJE, provando com documentos e com obras de genealogia que você chega até o Rui Capão. Mas é uma linhagem muito importante, né? Eu mesmo sou certificado pelo Rui Capão na FCJE. E deixo uma dica importante. Se você descende de Jerônimo de Albuquerque, que veio a Olinda, no que hoje é Olinda, Recife, né? Em 1532, na corte de Duarte Coelho, se você descende de Jerônimo de Albuquerque, você descende de Rui Capão. E aí já é um caminho muito importante, porque às vezes a pessoa não chega a Brites Mendes Vasconcelos, não chega a Branca Dias, ou seja, diversos judeus, por questões
de documento, mas ele chega lá ao Jerônimo de Albuquerque e está documentado esse trecho. Então, de Jerônimo de Albuquerque para o Ruicapão, nós podemos trabalhar comprovando para a FCJE ou para a CIL que realmente existe essa ligação entre o Jerônimo e o Ruicapão, né? São aí, digamos, cerca de 400 anos, aproximadamente, entre o Ruicapão e o Jerônimo de Albuquerque. E eu diria que metade, ou mais da metade, da população do Nordeste descende de Jerônimo de Albuquerque, né? E o curioso é que muitas pessoas que são das regiões sul, sudeste, descendem também do Ruicapão por outros ancestrais, que não o Jerônimo de Albuquerque. Ele deixou descendentes no Brasil inteiro. Então, é uma linhagem muito importante que a gente precisa aproveitar. Tá? Então, o processo da FCJE de certificação não é por meio de um estudo genealógico, como a gente apresenta para a comunidade de Lisboa, né? Às vezes um relatório de 100, 120, 150 páginas. Não é assim, o processo é diferente. O processo envolve transcrições, traduções para o espanhol, preparação de uma documentação separada, ancestral por ancestral. Então, é um processo diferente e que não se faz por meio de um único documento, um estudo genealógico protocolado lá na federação. Né? Então, é um processo rápido. Se a gente pensar que hoje a média está entre 6 a 7 meses para a FCJE emitir o certificado, enquanto a CIL já está chegando a 3 anos, então a gente tem aí um processo muito mais rápido. 6 a 7 meses sai o seu certificado. Era o tempo da CIL quando eu comecei, era 6, 7 meses no máximo. Pois é, né? Mas é bom a gente pensar o seguinte, que a demanda ela vai aumentar, né? Se Portugal restringir ainda mais a cidadania pela via sefardita, ou revogar, o que pode acontecer? A única saída, a única porta aberta vai ser a Espanha, e todo mundo vai correr para lá. Então, esse período aí, esse prazo de 6 a 7 meses, um prazo médio, ele vai aumentando, vai passar um ano, talvez mais, né? A gente não sabe como isso vai ficar. Carlos, vamos passar para as perguntas aqui, são muitas, então a gente vai ter que ser um pouco objetivo aqui. O Ivanildo Rios, se eu entrar com um pedido na CIL, dá direito adquirido para a cidadania portuguesa? É bom deixar claro que nenhum processo tem direito adquirido, né? É uma decisão discricionária dos governos aí. Então, você tem que estar muito ciente disso quando você investir o seu dinheiro num processo desse. Não é isso, Carlos? Sim. Isso mesmo, não existe direito adquirido, né? E entrar com o processo na CIL é um passo importante, mas não é esse o momento que determina qual é a lei que vai garantir seus direitos até o final do processo. É sim o momento em que você der entrada com seu pedido de cidadania na conservatória. No momento que a conservatória recepcionar a sua documentação, a lei que estiver valendo naquele dia, ela vai acompanhar o seu processo até o final. Por isso que é bom entrar logo para que você se beneficie das regras atuais e se houver alguma mudança futuramente, você não seja atingido. Ok, a Jennifer, ela disse que está com o processo já pronto, né, para CIL, estudo genealógico, vai dar entrada amanhã. Ela pergunta, eu devo viajar para Portugal e dar entrada no processo de cidadania direto lá, mesmo sem ter recebido o certificado? Bom, vamos lá, são duas coisas, né? Você precisa se certificar como um descendente de judeu sefardista, isso você faz na CIL, tá? Com seu estudo genealógico, dá entrada lá. Uma vez que você der entrada com seu pedido de certificação na CIL, né, com seu estudo genealógico, ela vai enviar para você um número de processo e, na sequência, se você quiser no dia seguinte, pode dar entrada com seu pedido de cidadania na conservatória. Para isso,
já que você não tem o certificado da CIL, que vai demorar aí 2 anos e meio, 3, você precisa dar entrada com, pelo menos, o seu estudo genealógico lá na conservatória, não é? E demonstrar que o seu processo de certificação está em andamento lá na CIL. Pelo menos isso você tem que fazer. Pode entrar presencialmente? Pode. Pode enviar via correio internacional, DHL, FedEx? Também. Pode entrar por meio de um advogado, que pode ser bem mais seguro para você? Também pode. Então, existem essas 3 modalidades. Ok. O que eu acho que o Carlos já respondeu agora, né? O Rafael pergunta se para dar entrada no processo precisa ter o certificado. Ou posso dar entrada, por exemplo, amanhã e já entrar com a ação. É o que o Carlos acabou de Isso, responder, né? acabei de Pode responder. entrar sem o certificado e adicionar o certificado depois, ok? Tem muitas perguntas a esse respeito aqui, né, do certificado. Eu acho que é bem assim pertinente para o momento, né? Uhum. Pela questão da urgência. Então, isso que nós acabamos de explicar se aplica a todos que estão com essa preocupação. Esli Luz, qual é a posição da CIL com relação às propostas de alteração da lei? Estão fazendo algo para ela ser mantida? Eu acredito que sim, porque nas vezes anteriores em que houve essas mudanças, a CIL, o representante da CIL, o presidente e o tesoureiro compareceram à Comissão de Assuntos Constitucionais, discutiram o assunto, fizeram propostas, enviaram propostas de alteração. Então, eu acredito que sim. Ainda mais que, para essas propostas de lei que estão lá sendo analisadas na Comissão de Assuntos Constitucionais, os partidos entraram com o pedido para que várias instituições, vários estudiosos de assuntos constitucionais apresentassem os seus pareceres e alguns fossem ouvidos na Comissão de Assuntos Constitucionais, inclusive convidaram a CIL para apresentar o seu parecer. Então, eu acho que sim, eu não tenho dúvida de que a CIL esteja interessada nesses assuntos, porque afeta todo mundo, né? Inclusive a ela, principalmente. Tiago Carve, cumprindo todos os requisitos, em quanto tempo sai a cidadania portuguesa pela via sefardita? Digo, após os documentos serem aceitos por Portugal. Eu diria a você que não espere menos de 3 anos. Esse é o cenário que nós temos hoje. Pessoas que entraram com o processo há 3 anos estão aguardando ainda o processamento. Vai ser um pouco mais rápido ou menos lento se for lá para o Porto, né? ACP Porto. Se for para Lisboa, vai demorar um pouco mais, porque Lisboa trata de inúmeros tipos de processo. Então, hoje, coloque uma expectativa aí de 3 anos para cima, para que você tenha a sua cidadania. E nós temos aí um ponto importante. Quando houve aquela mudança em 2022, devido ao Decreto-Lei 26 de 2022, que colocou a exigência de vínculos, né, com propriedades, participação em cooperativas e viagens, houve uma explosão de pedidos de cidadania, principalmente nos meses de julho e agosto. Então, assim, existe um legado, uma quantidade grande de processos de julho e agosto de 2022 que precisam ser processados. Quando esses processos forem finalizados, aí haverá uma queda brusca na curva do número de processos, né? Uma curva grande. Aí, esses processos vão ser processados, assim, analisados de uma forma mais célere, mas esse topo da curva em que você tinha cerca de 3.000 processos por dia no mês de agosto, isso precisa ser esvaziado.
tá? Para poder a coisa voltar a um normal, a um tempo aceitável. Daniel Barros, boa noite. A Conservatória do Porto está analisando processos de qual mês, ano atualmente, via Cefardita? Eu não sei se o Carlos tem essa informação, mas a do Porto está bem mais rápido do que a de Lisboa. A de Lisboa ainda está em 2021, mas 2021. A do Porto, a última vez que eu vi, acho que um mês atrás, eu vi alguma estatística assim, estava aí pelo mês de abril de 2022, tá? Abril, veja. Nós vamos passar abril, maio, chegar em julho e agosto, teremos um pico no número de processos, mas está aí por volta de abril de 2022. Lisboa deve estar em junho de 2021, mais ou menos. Né? Mais ou menos um ano atrás. Magnus, pergunto ao doutor Randall e ao doutor Carlos, aliás, é o Randall e o doutor Carlos, eu não sou doutor, se eles ainda estão recebendo estudos, por favor. Eu recebo estudos genealógicos, né, ainda processos aí, mas dependendo da análise da árvore, né? Eu confesso a vocês que, como eu trabalho sozinho, eu tenho que analisar e filtrar os meus clientes, né? Por exemplo, eu só pego clientes hoje que já tem o judeu-sefardita na árvore. Eu não trabalho hoje com desenvolvimento de árvores e com pesquisa de documentos de muitas gerações, porque isso leva muito tempo. E tempo hoje é uma coisa que eu não tenho. Mas eu pego sim, eu estou pegando, analisando as árvores. Esse é um ponto importante, porque neste período de muita turbulência, muita gente corre, procura, né? Mas às vezes a pessoa está com a árvore ainda inicial, bem no início, terceiros avós, quartos avós, e aí exige um trabalho de pesquisa de documentos, que é uma coisa que você pode encontrar ou não um documento, você pode levar uma semana, um mês ou um ano, não é? Desenvolver a árvore até que ela se conecte a um judeu sefardita. Então, nesses casos, eu também não consigo fazer. Sobre os processos de cidadania, de certificação na CIL por judeus sefarditas, eu faço uma análise detalhada da documentação. Se tiver ao menos uma linhagem judaica viável, com as provas necessárias, obviamente, nós procuramos as provas documentais e as bibliográficas, como obras de genealogia, aí sim, talvez eu consiga pegar mais alguns trabalhos, né, porque eu tenho que organizar para que em setembro esses estudos estejam protocolados na CIL e você entre com seu pedido de cidadania, né? Não podemos garantir nada mais além de setembro. Então, eu acho que há espaço para poucos clientes ainda nas próximas semanas. Poucos. O Alexandre Xavier, estou com o processo na CIL desde novembro passado e ainda nada de donativos. É isso mesmo? Demora assim? Assim não tem um prazo definido para pedir o donativo, né? Eu tenho clientes aí com 2 anos de processo na CIL não pediram donativo, né? Eu estou mandando e-mails para ele desesperado, pedindo esse donativo, por incrível que pareça, e tem outros donativos aí que eles mandaram pedido com 15 dias. Então, infelizmente, não tem um prazo, infelizmente. A tendência é que os processos mais novos são cobrados mais rapidamente quanto aos donativos. E os processos antigos, eles meio que esqueceram um pouco, mas de vez em quando eles pedem um antigo. Mas tem uma coisa importante que nós precisamos saber. O fato de ter que aguardar a CIL solicitar o donativo não é uma exigência. Se você quiser antecipar e pagar o seu donativo, não tem problema nenhum, tá? Porque você vai ganhar algum tempo. Quando chegar a época de pedir o donativo, que eles olharem lá e mandarem para você, você vai levar alguns dias para fazer o pagamento, enviar o recibo, eles vão levar mais uma semana ou 2 para confirmarem o pagamento e mandarem um comprovante para você, eu diria aí cerca de um mês que você vai perder. Se você quiser pagar logo, aproveitar um dia que o euro esteja menos caro, você pode fazer. O bom de esperar o donativo é que você sabe, opa, chegou aqui o momento em que a CIL vai cobrar o donativo e meu processo vai entrar na fase seguinte, que é a de análise, né? Análise genealógica. Mas, no momento que a gente vive, se você puder antecipar, tranquilo, não tem problema. Até porque uma vez que você pague o donativo, a CIL não vai
de devolver o donativo em hipótese nenhuma. Se o seu estudo for aprovado ou não, não vai devolver, tá? A Daniela Quaresma, minha cliente aqui, pergunta se pode esperar no máximo 3 anos para sair o certificado. Eu sou otimista, Daniela. Eu espero que não demore. Meus certificados aí estão saindo hoje com a média de 2 anos e meio, né? Então, assim é imprevisível, mas eu espero que não demore isso tudo, né? Muita gente ansiosa aí, com 6 meses de envio, já está perguntando pelo certificado, né? Mas não adianta ter pressa, porque o processo na conservatória geralmente demora mais do que o da CIL, né? Então, Sim, uma sim. hora vai sair seu certificado e a tendência é que saia primeiro do que a conservatória, né? A tendência. E se um dia acontecer um cenário muito esdrúxulo de a conservatória chegar ao ponto da decisão do seu processo e você não tiver ainda o certificado da CIL, você pode simplesmente, né, responder que o seu processo está lá na CIL e que eles possam cobrar a CIL celeridade em análise do seu processo. Ou entrar com um pedido via advogado para que você formalize tudo isso e proteja o seu direito, você não perca a sua Exato, cidadania, né? exatamente. Então, é o que pode ser feito, infelizmente. Bem lembrado. O Alexandre Xavier, a questão da cidadania sefardita via carta de natureza é porque não gera um direito, e sim uma expectativa de direito para aquisição da cidadania, não é? As duas, na verdade, não é? Tanto a portuguesa quanto a espanhola é uma expectativa, não é? Não é um direito líquido e certo, não é isso, Carlos? Isso mesmo. É assim, você preenche os requisitos e aí você dá a entrada com o seu pedido, né? A gente faz um pedido. Veja, a lei portuguesa diz assim, para os filhos e netos e outras situações, a lei é clara, diz assim, o governo concede a cidadania a pessoas com essas características, tá? Para o tempo de residência, para os descendentes de judeus sefarditas e tal, a lei diz assim: o governo pode conceder. Veja que muda, é discricionário. Você preenche os requisitos, o governo olha, ok, concede. Mas é possível que chegue uma situação, para um caso específico, que o governo olhe assim e diga: não, não vou conceder. E aí o Ministério Público é acionado e você entra com um advogado para defender os seus direitos, tá? Esses casos de negativa de cidadania em Portugal são raríssimos, raríssimos. Eu diria que abaixo de 1%. Na Espanha é diferente, porque a cidadania é concedida por um decreto real. O Conselho de Ministros analisa e faz uma proposta de um decreto real, concedendo ou não a cidadania. Mas em ambos os casos, veja, a cidadania é uma prerrogativa do governo conceder, exceto se você é filho ou neto de espanhol ou filho ou neto de português, porque a lei diz que o governo concede, ele é obrigado a conceder se você comprovar que é filho ou neto. Tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Que nós temos a cidadania originária e a derivada. Nós estamos tratando da derivada, que o governo pode conceder. Zip Studio tem um número mínimo de viagens a Portugal para ser considerado vínculo, que são viagens turísticas? A lei, ela fala em viagens, deslocamentos, né? Eles falam em deslocamentos frequentes ao longo da vida para Portugal. Bom, veja, deslocamentos, a gente está falando no plural, não é? Ao longo da vida, é desde o dia que você nasceu até o seu último dia de vida. Então, veja que a falta da regulamentação deixa essas coisas muito abertas. Porque se você tem duas viagens, você tem viagens. Se você fez essas viagens no início da sua vida, há 20 anos, há 10 anos, há 6 meses atrás, é ao longo da sua vida. Não se fala na duração. Não se fala que você foi para lá para realizar um trabalho, para fazer uma pesquisa acadêmica, ou se você foi lá para turismo. Não se fala. É isso que mostra a necessidade de uma regulamentação. Então, se ainda não foi regulamentado, se você tem duas viagens, entre. Use outros meios também para que reforce a questão
do vínculo a Portugal, por exemplo, você pode se associar ao Real Gabinete de Leitura, né? à Torre do Tombo, fazer parte de uma cooperativa, fazer parte de um clube Açougue pelo português, mundo, né? né? Tudo isso, né? Você pode criar um pacote de coisas que podem lhe ajudar a comprovar o vínculo. Imagine lá o conservador ou a conservadora na mesa, depois que seu processo tramita em todas as fases, ela pega, ou ele, esses documentos e olha assim, olha, fulano aqui tem uma viagem. Veja, mas ele tem isso, tem aquilo outro, coisas que não estão na lei, mas que vão mostrar que você está envolvido com o país e você quer morar em Portugal, quer trabalhar, quer estudar. Essa é uma grande crítica que Portugal faz. Inclusive, foi feita uma estatística muito recente do Instituto de Registro e Notariado, registro mesmo, é uma coisa, não tem o tro, né, registro, em que eles mostram que a maioria das pessoas que conseguiram a cidadania portuguesa nunca colocaram os pés em Portugal. Nunca foram a Portugal. E certamente não pretendem ir a Portugal, porque muitos conseguiram a cidadania para morar em outros países da União Europeia, né? Que pagam maiores salários e coisa e tal. Então, se você demonstra que está ligado ao país por meio dessas outras coisas, eu penso que isso lhe ajuda bastante. Estão na lei? Não. A lei proíbe que você apresente essas coisas? Também não. Então, vamos usar todos os artifícios, tá? Para comprovar esses vínculos a Portugal. A carta de naturaleza, pergunta do Wendel, só aceita a certificação da Espanha ou a certificação da CIL também aceita? Especialistas, como o Dr. Luiz Porteiro, né? Não tem o I, e outros, são taxativos em dizer, você precisa ter a certificação da Federação de Comunidades Judaicas da Espanha, FCJE. Assim como Portugal exige que a certificação seja feita por uma sinagoga, uma entidade judaica portuguesa sediada em Portugal, a Espanha tem a sua também. Então, você pode tentar com outras coisas? Pode. As suas chances serão prejudicadas? Sim, serão prejudicadas. Se você entra com o certificado da FCJE, as suas chances aumentam muito, 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 muito mesmo, porque o governo não vai poder negar que você é descendente de sefardita quando uma federação de comunidades judaicas da Espanha diz que você provou que é, entendeu? Então, não abra mão disso, não arrisque todo o seu investimento usando outros artifícios, né? Porque, é claro, você precisa comprovar que é sefardi, que é descendente mesmo, por provas genealógicas. Fátima e Souza pergunta qual a diferença entre carta de naturaleza e memória democrática. A lei da memória democrática é uma lei que vai terminar no início de outubro. Ela foi feita, digamos assim, um processo mais célere para filhos, netos e até bisnetos de espanhóis conseguirem a cidadania de uma forma mais prática. Você vai no consulado, leva uns documentos, a coisa é resolvida de forma muito mais célere, muito mais tranquila, tá? E ela só vai até o início de outubro. Então, se você é neto e até bisneto de espanhóis, corra, levante uma documentação e entre com sua cidadania. Essa é a LMD, Lei de Memória Democrática. E a Carta de Naturaleza é uma modalidade de cidadania que existe desde 1889 no Código Civil Espanhol. Dentre as pessoas qualificadas para solicitar esse tipo de cidadania estão os descendentes de judeus sefarditas, comprovadamente que requeiram a sua cidadania por esse meio. Então, essa é a diferença, né? Carta de naturaleza, se você é cientista, se você é um pesquisador, uma pessoa de alta qualificação profissional, um escritor, um atleta, etc. E se você for também descendente de judeu sefardita, qualquer uma dessas coisas pode lhe qualificar para esse tipo de cidadania. E se você, além de ser sefardita, tiver uma dessas outras coisas, o seu kit
de provas para a Espanha, para mostrar, olha, Espanha, eu sou interessante para você. Vai ficar ainda mais reforçado, né? Carlos, muita gente aqui nos comentários perguntando a respeito de judeus sefarditas para a Carta de Natureza, como Hércules Bravo, como Abrites Mendes de Vasconcelos. Então, para matar todas as questões aqui, quais são os judeus que você conhece que são certificados pela Carta de Natureza e se outros judeus podem ser podem vir a ser certificados? Os que eu conheço, posso dar para vocês certeza. Rui Capão, Antônio Bicudo Carneiro, Pedro Vaz de Barros. E quem mais? São esses 3, mas tem mais um que eu estou esquecendo aqui. Branca Dias? Os 4, os Abrites ainda não. Eu vou fazer um processo pela Abrites brevemente. Tá? Tem uns 5 que eu conheço, não lembro todos os nomes aqui. Mas a FCJE, ela é muito exigente na questão da prova da judaicidade. Então, eu posso fazer qualquer processo, qualquer um profissional pode fazer, se tiver uma prova, por exemplo, um documento da Inquisição, um documento inquisitorial, uma prova forte. Dificilmente a FCJE vai aprovar uma linhagem judaica se as provas forem muito circunstanciais. Quando eu falo isso, no livro tal, tá assim, tá assado, diz que, fulano, acho que era judeu, era cristão novo, tal. Ela é muito exigente nesse ponto. Ela exige provas mesmo, às vezes 2, 3 provas de que a pessoa era realmente um judeu. E aí não importa se era espanhol ou se era português, tá? O caso do Antônio Bicudo Carneiro é flagrante, né? Ele não era espanhol, né? Veio, se não me engano, dos Açores. Então, é isso. Qualquer judeu sefardita que tem essas provas robustas serve, sim, para ser aprovado no FCJE. Agora, só tem num livro tal que dizia lá que fulano tinha uma fama de ser um judeu. Aí não vai passar. Não vai passar. Pergunta da Edilma Rodrigues Gonçalves. Pergunta interessante. Não sei se você sabe responder. Se eu entro com um pedido hoje, filho com 15 anos, e só consigo a cidadania daqui a 3 anos, e o filho já estará com 18, aí não transmite? Esse é um pensamento correto, porque aí quando o filho fizer 18 anos, ele mesmo precisaria fazer o seu processo de certificação, né? Pedido de cidadania. Eu não sei explicar em detalhes legais, mas eu sei que alguns advogados fazem uma petição, no pedido de cidadania do pai ou da mãe, eles podem fazer algo para solicitar do filho e meio que, vamos entender assim, que trave ali a idade do filho com 18 anos, entendeu? A ideia é essa, é segurar ali para que ele não perca esse direito. Mas só um advogado pode lhe explicar isso em detalhes, tá? Eu não consigo ir mais do que isso. Eu sei que existe um mecanismo aí de entrar com o filho, com as documentações do pai ou da mãe, Exato. E fazer um apensamento, que eles chamam, e travar para que o filho não perca futuramente esse direito. Recentemente, um dos meus advogados aí aconselhou a cliente do caso, tinha 17 anos, o adolescente, né? E aconselhou a emancipação. Né? Então, os pais emanciparam essa adolescente para eles entrarem com pedido na conservatória também. Tanto assim como na conservatória. Isso também é possível, verdade. Magnus pergunta se nós já tivemos um estudo de judeu espanhol aprovado pela CIL. Sim. A Ioná Paloma, por exemplo, é uma. E tem outros judeus espanhóis, tá? A Ioná Paloma é o próprio Rui Capão, né? Porque o caso do Rui Capão é muito curioso. Se por um lado ele é tido como um judeu espanhol, ele também é um judeu português, assim, porque ele vivia na Espanha
e houve uma perseguição, uma livre expressão, uma livre pressão para ele ser convertido junto com a filha. Ele foi convertido, né, para poder acompanhar a rainha com a sua corte até Portugal. E aí eles foram a Portugal e lá a filha deixou inúmeros descendentes, né, Maria Capão. Então, assim, existem outros judeus, digamos, espanhóis, além do Rui Capão e a Ioná Paloma, que eu ainda não trabalhei, mas eu sei que existem. Principalmente pessoas de outros países aqui na América do Sul, Colômbia, Venezuela, Argentina, né? Países de língua espanhola, eles descendem de diversos judeus espanhóis e fazem seus processos de certificação por lá. Mas como brasileiro, né, em geral, descende de judeus que vieram de Portugal, podem ter passado da Espanha para Portugal, mas a maioria veio por meio de Portugal continental, ou por meio das ilhas, né? Então a gente trabalha mais com esses, tá? Mas existem sim, dezenas e que E são não viáveis. importa se o judeu saiu da Espanha ou de Portugal e foi para outras partes do mundo, que aliás eles foram, Não, né, para vários e vários países depois que foram expulsos de Espanha e de Portugal. Então não, isso aí sim. não tem Não tem problema. problema. Inclusive a pergunta aí, né, de judeu que saiu da Espanha e foi para Marrocos. Foi muito comum isso acontecer. Os judeus Muito. que foram expulsos da De Portugal Espanha também. e de Portugal também cruzaram ali o estreito, né? E é muito curioso porque parece-me que de uma ponta a outra, no estreito, são 14 quilômetros apenas. Então, aquela parte ali norte da África era um corredor do Oriente para a Ibéria e muitos se estabeleceram ali, né? Houve diversas diásporas nas perseguições e eles foram estabelecendo colônias sefarditas lá. Até hoje existem colônias sefarditas, né? Grupos, sinagogas lá. Então, não importa se o judeu era sefardita, ou seja, pertencia ali à Península Ibérica. Se ele foi para a China, não tem problema. Você pode fazer, se você descende dele lá, né? Deixou toda uma árvore, uma ramificação até você, você pode fazer, porque a origem dele é Espanha. Ah, foi para a Alemanha, né? Para a parte lá oriental, da Europa Oriental, não importa. Mas a origem tem que ser sefarade. Lembre-se, sefarade, Espanha e Portugal. Exatamente. Fugiram para várias partes do mundo, inclusive sofreram muita violência no caminho, né? Há relatos aí de muitas extorsões, muitos abusos, né? Nos próprios Sim, navios aí, é uma história muito triste, infelizmente. sim, Por isso que nós temos que conhecer e valorizar a história desses antepassados. exatamente. A Jennifer Uchoa pergunta se pode entrar com os dois processos ao mesmo tempo. Sim, pode entrar com os dois, né? Se for por meio de um genealogista, ele vai fazer o seu estudo genealógico, protocolar na CIL, e vai fazer a preparação das provas para entrar também no FCJF. Você pode entrar com os dois processos de certificação e com os dois pedidos de cidadania, não tem problema nenhum. Dilma pergunta se é certo a CIL emitir o certificado antes do processo ser analisado na conservatória. É uma tendência, Dilma, não é certo, não é certeza, né? Mas a tendência é essa. Até agora está sendo assim. Esse ponto aí é preocupante, Rani, mas eu vou só fazer um pequeno parênteses. Veja, à medida que os processos vão chegando a julho e agosto de 2022, porque tiveram um volume muito alto, né? As pessoas correndo, porque a exigência de vínculos iria começar em 1º de setembro de 2022. Veja, esse boom de processos aconteceu na CIL e na conservatória. Então, se a CIL passar a demorar mais para concluir o processo de certificação, a conservatória também vai seguir essa curva. A gente vai ter um aumento aí. Então, uma coisa acompanha a outra. Né? Essa é a tendência.
100%? Ninguém pode garantir 100%, não é? Mas essa é a grande tendência de o processo da CIL finalizar antes do processo da conservatória. Ok, o Alexandro Clemente pergunta se a cidadania portuguesa ou espanhola pode ser transmitida ao neto menor de idade. Veja, a cidadania portuguesa, se alguém consegue, né, pela via sefardita, o cônjuge também tem direito a solicitar, depois que o primeiro cônjuge conseguir a cidadania, pode solicitar para o esposo ou a esposa e para os filhos menores. Menores, tá? Filhos menores. Esse é o que diz a lei. Ah, mas se um filho já tem outro filho, é o seu neto, esse filho, certamente, ou filha, é maior de idade. E se é maior de idade, precisa fazer as duas coisas, o processo de certificação na CIL e o pedido de cidadania na conservatória, para que, após conseguir a cidadania, peça também para o seu filho menor, que seria o neto da primeira pessoa em questão. E a cidadania espanhola vai por esse caminho aí também, né? A lógica é sempre essa. A Karine pergunta, para o processo na Espanha, não vale o estudo genealógico apresentado a CIL? Seria outro formato? Outro formato. Eu já respondi a esse ponto, né? Há pouco, Ok. né? Comentei sobre isso aí. A Daniela voltar o vídeo. Rani, me chama para trabalhar, aprender com você. Gostaria tanto de trabalhar com você. Venha-se embora. Preste assessoria, sim, querida. Manda mensagem para mim aí. Quem não tem meu contato, entra pelo Instagram, Genealogia para Iniciantes, e a gente conversa. Eu presto assessoria, sim. Inclusive, eu tenho um mentorando aí, muito feliz da vida aí com os resultados dele na genealogia, tá bom? Vamos lá. Grande Gunnar, aqui, meu cliente, né? Um cliente chamado Gunnar, e eu moro na rua Gunnar Wingren, uma coincidência muito grande. Falando da atriz-avó dele aqui, que tem 101 anos, que bênção. Gente, maravilha. Aproveitem os idosos da família, você que tem avô, avó, seus pais, que já são velhinhos, aproveite cada instante, cada minuto com essas pessoas. Isso é extremamente importante, viu? Minha avó morreu em 2021 com 99 anos, ela morava no interior, eu moro aqui em Natal, na capital, e todas as vezes que eu ia a Parelhas, eu ficava um tempo com ela, fazia questão de visitá-la e ficar um bom tempo com ela, conversando com ela, e quando ela estava com Alzheimer, ela não estava mais lúcida, eu ficava do lado dela, sentado, segurando a mão dela, mas eu ficava lá pertinho dela e convivi demais com ela até meus 40 e poucos anos, e hoje eu sinto uma falta danada dela. Então, aproveitem. Privilégio. Os seus parentes mais velhos, conversar com eles e se fazerem presentes, tá bom? Isso é muito importante. E digo mais, se tiver uma oportunidade, faça o teste de DNA para ancestralidade desses seus parentes muito idosos, viu? Porque isso é um tesouro genético enorme que poderá lhe abrir várias portas para a pesquisa das suas raízes, né? Sua ancestralidade, encontrar os parentes genéticos, outras pessoas que estão estudando a sua família que você nem conhece, mas quando você faz um teste de DNA, você começa a localizar essas pessoas. Exatamente. Wendel, na Carta de Natureza estão pedindo proficiência e prova de conhecimentos constitucionais ou socioculturais? Não, não existe, né, esse tipo de requisito, não existe esse tipo de exigências, tá? Prova de conhecimentos constitucionais e socioculturais, como Portugal quer fazer, né? Inclusive teste de língua portuguesa, não existe. A questão da língua espanhola também não está delineada na lei. Mas se você pode fazer um teste de espanhol, não é? Como tem várias instituições, o Instituto Cervantes e tal, faz um teste básico, alguma coisa assim mais fácil, né? Porque para nós brasileiros é muito mais fácil a gente entender espanhol do que o contrário. Faça, né? O Rani fez, faça, junte as
sua documentação para dar entrada. Isso demonstra uma boa vontade, né? Eu acho que tudo que pode agregar, faça. Agora, precisa fazer viagens? Não. Precisa fazer esse teste de conhecimentos constitucionais, sociocultural, história do país? Também não é exigido, tá? Mas a questão da língua espanhola, eu acho que é interessante, sim. Vários profissionais recomendam assim que façam, embora não seja uma coisa exigida por nenhuma lei. Odair Lemos, Rani, a UTD e a CIL utilizam os mesmos critérios para emissão do certificado? Na verdade, cada uma comunidade israelita utiliza critérios diferentes. Não é isso, Carlos? Algumas são mais rigorosas, outras nem tanto. Enfim, são metodologias diferentes. A CIL, a gente sabe que a gente tem que provar documentalmente ou com bibliografias a sua ligação de 500 anos até chegar ao judeu sefardita, ou até mais, como no caso de Rui Capão, né? Que você vai provar 900 anos de história da sua família. Né? Então, aí você tem uma garantia de que você é descendente de judeu sefardita. A UTD tem outro objetivo, é um objetivo de integração das comunidades, né? Entrosar as pessoas. Então, o certificado da UTD, quem fez, pode observar que ele não diz, não garante que você é um descendente de judeu sefardita. Diz, parece ser. Você apresenta algumas evidências e o certificado diz que você parece ser, né? Porque eles não têm esse viés de fazer uma análise genealógica de 500 anos, de 900 anos. Não é isso que eles fazem. Então, a Débora e o Rafael fazem... Aliás, o Tiago, a Débora e o Tiago perguntam sobre o Rui Capão, se ele já foi certificado, Sim. Se você já o certificou e quantas gerações são, mais ou menos. Sim, foi certificado na Espanha e em Portugal, é certo. Tá? Eu mesmo já fiz certificação por ele. As gerações vão variar. Eu tenho visto uma variação entre 25 a 30 gerações, desde o requerente até o Rui Capão. Isso varia um pouco, porque algumas gerações... 28 a 33 gerações até o Capão. Por aí, né? Nessa faixa, girando em torno de 30 gerações. Daniela Quaresma, quais são os valores do processo para certificação na Espanha? Qual o valor do certificado lá na Espanha e em Portugal? Tá, vamos lá. A CIL, depois que você entra com o processo de certificação na CIL, ela, algum tempo depois, que a gente não sabe, pode ser um mês ou meses, ela vai solicitar o pagamento de um donativo de 500 euros. A partir do segundo familiar, eu tenho um irmão, uma irmã, um primo que também quer fazer, eles podem ser vinculados ao seu processo matriz e vão pagar um donativo de 250 euros. Então, a CIL é assim, primeiro, 500 euros, e os demais, 250 euros cada um. A FCJE, ela trabalha diferente. Quando o processo é protocolado lá, ela cobra uma taxa de 272,50 euros, mas aí também tem o IOF, que é cobrado em cima disso, né? E aí, o IOF é essa coisa que a gente está vendo. E aí você começa o processo. Ao final do processo, olha, processo finalizado, concluído, tal, com sucesso. Você paga esse mesmo valor, 272,50 euros, para a emissão do certificado. Se o processo não for aprovado, você não paga a segunda parte. Então, é diferente da CIL, que você paga tudo e não tem devolução. Se o seu certificado for aprovado ou não, não tem devolução. A FCJE cobra metade, sendo aprovado o processo, ela cobra a outra metade para a emissão do certificado. Bacana, mais justo, não é? Sim. Porque o Rui Capão certifica se ele não foi do tempo da Inquisição? Porque a Inquisição, que a gente conhece, que a gente fala tanto, que começou em 1492 na Espanha, os judeus foram forçados a se converterem ou fugirem do país, né? Cerca de 120 mil judeus fugiram para Portugal e para diversos países, inclusive norte da África, nas Américas e tal. Essa foi apenas uma das inquisições, uma das perseguições. Houve, durante os milênios, muitos períodos de perseguição e períodos de paz.
Na Espanha, antes de 1492, houve inquisições pontuais em diversas localidades, como em Castela, em Aragão, em 1300 e tal já havia, antes disso havia outras. Então, já se sabia que os judeus sefarditas eram perseguidos na Península Ibérica, em Sefarade, há muito tempo. Né? Na época do domínio mouro, que foi um período de 700 anos na Península Ibérica, houve um período de relativa paz. Mas assim que eles foram expulsos, aí começaram as perseguições, retomaram as perseguições que sempre havia. Então, o fato de o judeu ter vivido antes da Inquisição de 1492 não significa que ele não sofreu perseguições, ele e sua família, seus antepassados, ele mesmo, seus descendentes. Eles podem ter sofrido ondas de perseguições e várias diásporas. Né? De fato, o Rui Capão ele tinha uma origem italiana, do que hoje seria a Itália, e depois foi para a Espanha, viveu muito tempo lá, depois foi para Portugal. Mas veja, por que ele teve toda essa trajetória? Porque havia perseguições. Na época dele já havia em todos esses lugares. Né? Então é isso. Mas precisa ter sido perseguido para poder a gente fazer um processo de certificação? Não. A perseguição, foi torturado, foi queimado, teve os bens subtraídos pelo Estado e pela Igreja, são coisas que aconteceram com muitos, mas, de qualquer maneira, mesmo o judeu que não sofreu coisas assim muito graves, eles foram afetados, porque eles, seus filhos, seus netos, sofreram diversas consequências, tendo que sair do país e viver em outras regiões. Eles perderam a nacionalidade, né? O que a gente hoje faz com a questão da cidadania pela via sefardita é um resgate de nacionalidades que foram perdidas pela perseguição implementada pelo Estado e pela Igreja na época. Musete Ferreira de Albuquerque. Os Albuquerques descendem de Abraham Sênior? O que eu posso lhe responder é que os Albuquerques descendem de Rui Capão. Com certeza. De Abraham Sênior eu não sei de dizer. Teria que pesquisar. Superchat aí do Glauber Alemão. Muito obrigado, meu amigo, pelo patrocínio aí ao canal Genealogia para Iniciantes. Vamos lá para as últimas perguntas, gente. Pergunta que sempre aparece por aqui. Testes genéticos do Magnus podem ser usados de forma positiva na CIL ou UTD junto do restante dos documentos? Não. A resposta é não. Testes genéticos, se você fizesse a outra pergunta, são importantes para a sua pesquisa genealógica? Sim, porque existe a genealogia genética. Tá? Existe a genealogia tradicional, que se baseia em documentos, e a genealogia genética, que auxilia a genealogia documental. Então, você pode usar isso para descobrir parentesco entre pessoas, regiões, né? Entrar em contato com parentes genéticos e uma série de coisas que podem lhe auxiliar. É uma ferramenta. Agora, dizer que um teste de DNA que lá mostra que eu tenho 10% de ancestralidade sefardita, isso pode ser usado na CIL ou em Portugal, em qualquer país, para pleitear a cidadania? Não, porque a lei não prevê isso. Superchat aqui do João Gabriel da Silva. Muito obrigado, João, patrocinar aqui o canal. Qual a taxa de conversão do processo em cidadania para quem obter o certificado na CIL e anexar ao processo na conservatória, quando o processo foi homologado em agosto de 2022, mesmo que estimada? Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Né? A pessoa está perguntando aqui, o João Gabriel, eu entendi, quando ele fala qual a taxa de conversão do processo, seria o seguinte: a taxa de sucesso em conseguir a cidadania. Até agosto de 2022. Até agosto de 2022. Olha, se você entrou até 31 de agosto de 2022, mas atentemos a um fato: sua documentação tem que ter sido recepcionada pela conservatória até 31 de agosto de 2022.
neste momento, como eu disse, que a lei que vale, que vai seguir o seu processo até o fim, é a lei que estava vigente no dia que a documentação foi recebida na conservatória, isso significa que você está na lei mais antiga, você naquela em que não havia regras de comprovação de vínculos a Portugal, como viagens, imóveis, participação em cooperativas, nada disso, tá? Quando seu processo for finalizado, até lá você vai apresentar o seu certificado, né, da CIO, porque na conservatória você pode suplementar a documentação a qualquer momento, mas antes do momento em que o conservador vai fazer a decisão ali, se defere ou não, até aquele ponto ali para trás, né, que hoje está chegando a uns 3 anos, você pode enviar o certificado da CIO. Então, no seu caso específico, nenhuma dessas regras de provas de vínculos e coisa e tal vai lhe atingir, porque você entrou no momento em que estava valendo o decreto 30A de 2015, que não tinha exigência de vínculos. Você só tinha que comprovar que era descendente de judeu sefardita. Ok, a Fátima Souza pergunta sobre a memória democrática, se indicamos algum profissional. Eu indico o Fernando Pedron, né? Tem uma entrevista com ele aqui bem recentemente sobre cidadania espanhola, tá certo? Assistam. Gente, já temos aí mais de 1h30 de live no domingo à noite. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco. Quem não teve sua pergunta respondida, que são muitas realmente, manda lá para o Instagram, né, para o meu Instagram, Genealogia para Iniciantes, ou para o Instagram do Carlos, LC Pesquisa Genealógica, é isso, Carlos? Não, LC Genealogia Sefardita, tudo junto, LC tá? Genealogia Sefardita, exatamente. Pode mandar mensagens por lá que eu também respondo. Manda as perguntas por lá, vou deixar o link da petição do Carlos aqui abaixo também, na descrição do vídeo, tá bom, gente? Carlos, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer tê-lo aqui novamente, passando seu conhecimento vastíssimo aí para os nossos seguidores. Tenho certeza que por eles a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, mas infelizmente não é possível. Sim. Obrigado. Muita coisa para falar. Obrigado, Rani, pela oportunidade, né? Acho que as informações podem, ao menos, né, tranquilizar as pessoas no sentido de ter informações mais fidedignas, porque a gente pesquisa para poder falar, né? Evidentemente, nem o Rani, nem eu somos advogados, somos especialistas nas leis, né? Mas eu, como cidadão, gosto de pesquisar bastante e me formar para não falar muitas besteiras. Tá? Então, foi um prazer falar com todos vocês, espero que esse vídeo também alcance a muito mais pessoas, para que tenham informações assim de primeira mão, né? E, oportunamente, vamos trazendo mais informações para vocês, ao passo que as coisas se desenrolarem mais em Portugal. Cuidado com informações das redes sociais, tá bom? Tenham muito cuidado. Gente, um forte abraço, uma ótima semana a todos vocês aí. Muito obrigado pela audiência. Deixem seu like, inscrevam-se no Genealogia para Iniciantes. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima live aqui no canal. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Rani.